Graça e paz, queridos. Amém? Podem se sentar, por favor. Os amados que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que você, assim como nós, aqui também está sentindo a presença do Senhor aí em sua casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que tremenda manhã é essa, não? A presença do Senhor já é presente aqui, até porque hoje nós ouvimos no início dizendo: ó, quão bom, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, celebrar celebrar o Senhor da nossa parte para com Ele. Queridos, já quero ir diretamente ao nosso tema nesta manhã, que é protegendo as nossas conquistas. Protegendo as conquistas. Desde o início deste ano, Deus nos deu uma palavra, rema, aliás, nós temos vivido uma palavra como um reino, um reino inabalável, que Deus nos deu como Insegec a nível Brasil. Também temos uma palavra poderosa, onde nós estamos debaixo de um decreto, que este é um ano em que nós vamos ser a luz deste mundo, e temos em todos os lugares procurado viver isso. Mas para a nossa igreja local, Deus nos deu uma palavra também, que este seria o ano da conquista. E nós estamos vendo isso acontecer. Desde o início deste ano, queridos, Deus tem nos dado grandiosas conquistas neste lugar. Conquistas estas que eu creio que é muito importante a gente não só desfrutar delas, como também saber proteger aquilo que Deus tem nos dado. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema vai sair aí para vocês, protegendo as nossas conquistas. E eu quero hoje, queridos, na verdade, dar início a uma série de ministrações que nós vamos ter durante pelo menos um mês. Serão 4 semanas que vão anteceder a presença de um pastor que já está agendado, marcado, que estará ministrando as nossas vidas aqui nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Pastor Christian Santoro, acho que é isso o sobrenome dele, da Costa Rica. Ele estará nos ministrando numa sexta, sábado e domingo, aqui em São José dos Campos, aqui na igreja. E Deus, esta semana, foi muito contundente ao ministrar o meu coração, que nós precisamos, nesse tempo em que estamos orando, intercedendo, preparar um ambiente também para a visita desse pastor, que está vindo lá da Costa Rica, para estar ministrando as nossas vidas. E o tema que subiu ao meu coração é: como proteger as nossas conquistas. Queridos, nós ainda não terminamos este ano. Temos muitas coisas a conquistar ainda esse ano. Você crê nisso? Eu creio, muitas coisas. Mas é importante também a gente saber proteger aquilo que nós já conquistamos até aqui. Aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. E às vezes, queridos, nós, diante desse tema, vem uma pergunta: como lutar? Como lutar, como guerrear, para que Satanás ele não se aproprie daquilo que você já conquistou? Que armas, que estratégias, quais as direções que nós precisamos ter da parte de Deus, para que Satanás não tome de volta, não se aproprie do que eu já conquistei, do que eu já plantei, do que eu já semeei. É muito importante nós sabermos isso. E inicialmente eu quero falar que existem 2 respostas muito simples, porque durante esse mês nós vamos estar compartilhando sobre isso. Primeira coisa, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. Diga isso, eu preciso conhecer quem é o meu inimigo. Não tem como nós lutarmos para que Satanás não se aproprie, não roube aquilo que nós já conquistamos, sem conhecer com quem nós estamos lutando.
Primeira coisa, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo. E segunda coisa, nós precisamos, queridos, de posicionamentos diante destas conquistas. Nós precisamos nos posicionarmos perante este inimigo, uma vez que nós nos conhecemos. E como fazer isso? Exatamente, eu diria que esta é uma breve introdução desse tempo que nós vamos viver. E eu quero ler com vocês neste momento um texto, um versículo, que está em Efésios capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus. No entanto, apenas um versículo, capítulo 6, versículo 12, na NAA, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, ele está dizendo que nós estamos numa batalha. E é por isto que nós estamos lutando. Por manter diante dessa batalha as nossas conquistas. Como nos proteger para manter aquilo que Deus coloca diante de nós. Queridos, os demônios, eles são muito reais. O reino espiritual das trevas é muito real. E quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida a Jesus, você nasceu em um campo de batalha. Nós já entramos num campo de batalha. A batalha espiritual é muito real. E nós precisamos entender em que batalha nós estamos inseridos. Em que batalha nós estamos lutando. Quais são as armas que nós precisamos da parte de Deus ter, receber? Qual é o posicionamento de Deus para que a gente não perca as conquistas que Deus colocou nas nossas mãos? Existem forças invisíveis no mundo, queridos, que são opostas à de Deus, que são opostas a Deus, que lutam todos os dias contra Deus. Se lutam contra Deus, quanto mais a mim e a você. Forças opostas que estão lutando todos os dias para roubar o que Deus coloca nas nossas mãos. Jesus disse que essas forças vieram para matar, roubar e destruir. Essas forças vêm para matar as suas conquistas, para roubar as suas conquistas e para destruir as suas conquistas. Elas estão sempre procurando uma maneira de atacar o povo de Deus nos dias de hoje, assim como Israel era atacado no passado. E elas atacam de diferentes maneiras. Existem muitas maneiras que o inimigo vem para nos atacar. Por exemplo, essas forças, elas podem nos atacar na nossa mente. A sua mente pode ser atacada com confusão, com desilusão, para roubar a palavra de Deus. Elas atacam suas emoções. Essas forças atingem as suas emoções, às vezes trazendo raiva, medo, depressão. Essas forças, queridos, elas atacam o seu desejo, suas vontades, trazendo uma compulsão e uma urgência em pecar. Sabe quando você vive lutando contra a carne, lutando contra o inimigo, aí Satanás vem, essas forças vêm, trazendo um desejo, uma compulsão, levando você a pecar, levando você a cair numa vida, ou fazer o que você fazia antigamente. Ele ataca dessa forma. Essas forças atacam o seu corpo, trazendo muitos tipos de doenças, de enfermidades. Essas forças atacam seus relacionamentos, despertando em você raiva, criando suspeita às vezes de pessoas, colocando você contra pessoas. Essas forças atacam suas finanças, mantendo você na pobreza, na falta, na escassez. Enfim, são diversas, dezenas e por que não dizer centenas
de maneiras pelas quais essas forças nos atacam. E nós estamos, queridos, em uma batalha todos os dias com inimigos. Esse é o pior, que nós não podemos ver, são invisíveis, nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. Precisamos do reino espiritual, temos que entrar no reino espiritual através de orações, intercessões, para a gente interceptar essas forças malignas, porque se a gente não fizer isso, nós somos consumidos, destruídos. Satanás, ele quer fazer sua vida ser uma vida miserável. Este é o desejo dele, mas Deus quer que você triunfe sobre o inimigo. Deus quer que você mantenha as suas conquistas. Deus quer que você proteja aquilo que Deus te entregou todos os dias. O apóstolo Paulo, ele disse assim: e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. É só a graça, queridos, que nos faz triunfar no Senhor, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso está em 2 Coríntios 2,14. A graça do Senhor nos guarda, nos protege. Deus nos diz que se você está seguindo a liderança dEle, se você está debaixo de obediência para com Deus, você não falha. Você não pode falhar. Você não vai deixar de manter as suas conquistas. Sendo assim, naturalmente você terminará em triunfo, com conquistas nas suas mãos. Aquelas que você ganhou, você vai permanecer com elas nas suas mãos. Entretanto, parte do processo, queridos, de proteger e manter as nossas conquistas, é o primeiro ponto, é a gente aprender, entender quem é o nosso inimigo, e segundo, como nos posicionarmos diante dele. Isso tem que ser muito claro diante de nós. Com quem eu estou lutando? Paulo diz no texto que nós lemos que nós não lutamos contra carne e sangue, ou seja, ele está dizendo, nós não lutamos contra pessoas. Nós não podemos lutar contra nosso gerente, o patrão, ou fulano, ou ciclano, ou lideranças, não, com pessoas. Nossa luta não é contra carne e contra sangue. Paulo, ele diz assim que a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais das regiões celestiais, forças da maldade. Essa é a nossa verdadeira luta. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. E nós, queridos, nesta série, que nós queremos estar com vocês, eu tenho certeza que será um mês muito poderoso da parte de Deus sobre as nossas vidas, onde nós vamos ser revestidos de um poder sobrenatural, para que nunca mais Satanás venha roubar aquilo que você tem conquistado diante dele. Nesta série nós faremos uma analogia, uma comparação entre nós, o povo de Deus nos dias de hoje, e Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, nós vamos olhar para como Israel venceu os seus inimigos, especificamente um inimigo chamado Amalequitas. Nós vamos falar muito sobre esse inimigo e entender quem são eles e como eles atuaram e como eles atuam hoje. Os amalequitas foram os inimigos por gerações do povo de Israel. E dentro desse contexto, desta analogia, desta comparação, nós veremos o que é que nós hoje precisamos fazer, queridos, para vencer os nossos inimigos. O que nós precisamos para manter, para proteger as nossas conquistas. Essa série está nascendo, queridos, na verdade, de experiências fortes que ultimamente eu tenho tido na presença do Espírito Santo. Tenho investido um tempo de oração diante do Senhor. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui dizendo: pastor, que bênção. Estamos vivendo um tempo assim, quando nunca havia um movimento tão forte de oração como nós estamos vivendo ultimamente. Tão forte de oração, convocações de oração, de oração, de oração, de oração, de oração, de oração.
Ainda durante o culto, hoje ainda vai ser dado alguns recados com certeza aí sobre oração, como é importante a gente estar. E diante dessas experiências que eu tenho tido, passado noites, queridos, diante do Senhor, Ele tem me falado que eu preciso celebrar mais as minhas conquistas. O Senhor tem dito a mim, queridos, nessa minha busca, que eu preciso viver uma vida de celebração com as conquistas que o Senhor tem nos dado. Celebrar as pequenas, também as grandes, e por que não dizer as médias coisas. Celebrar todas as nossas conquistas. Quem aqui, querido, já teve experiências que você trabalhou, e na hora de você obter os resultados do seu trabalho, esses resultados não chegaram? Quem aqui já fez? Pensei que era só eu. Quem aqui já teve aquelas experiências que você lutou, entrou numa luta por uma causa e na hora de obter a medalha, o troféu da sua luta, essa medalha, esse troféu não chegou? Quem aqui, querido, já teve aquela experiência que você plantou, semeou, lançou uma semente na vida das pessoas, lançou uma semente em outras áreas da sua vida, e na hora de colher o que você plantou, essa colheita não chegou, foi roubada? Quem aqui? Eu também. Muitas vezes nós trabalhamos, lutamos, plantamos, e na hora de nós recebermos os despojos da conquista, da luta, ele se vai pela mão, ele vaza pelos dedos. Nós não conseguimos celebrar a vitória, não conseguimos celebrar o que Deus tem para nós. Queridos, desde que o mundo é mundo, Satanás sempre quis, e até hoje, roubar o momento da sua celebração. E qual o propósito dessa série? Isso tem que parar. Isso tem que parar. Nós não podemos mais permitir que nós, queridos, investimos tanto em coisas, investimos tanto, lutamos tanto, né, meu amor? Oramos tanto, buscamos, e na hora que a gente está para receber, parece que escapa das mãos, parece que vai embora. Nós não podemos mais, queridos, a partir dessa série, permitir que isso aconteça. Você planta, e justamente na hora da colheita, o inimigo vem e rouba a sua colheita, rouba o seu tempo de celebração, rouba a sua celebração. Eu e você precisamos dar um basta nisso. Precisamos dar um basta nisso, queridos. Como Israel venceu os amalequitas, e como nós podemos vencer os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade? Como eles venceram os amalequitas e como nós podemos vencer os nossos inimigos hoje, espirituais? Nós vamos viver isso intensamente, queridos, durante esses domingos. Primeiro, nós vamos entender quem eram os amalequitas. No tempo de Israel, os amalequitas, eles eram um povo inimigo de Israel, que viviam numa região sul da terra prometida, no deserto de Sinai. Eles ficavam ao sul. Eles eram, olha só, descendentes de Amaleque, neto de um homem chamado Esaú. E por causa da sua maldade deste povo, chegou um tempo que Deus deu uma ordem, e esta ordem era a destruição, a aniquilação do povo amalequitas. Só que isso, depois que a ordem foi dada, até isso se concluir, foram muitas gerações. E nós vamos conhecer essas gerações durante esse mês. Quais são essas gerações? Que esse povo, neto, filho de Amaleque, neto de Esaú, ainda dentro desse contexto, imagina, Isaac, filho de Abraão, teve dois filhinhos, dois meninos gêmeos, um chamava Jacó e o outro chamava Esaú. Começa aí, Esaú. Jacó, a Bíblia diz que ele se tornou
o antecessor, o antepassado do povo de Israel. E Esaú se tornou o antecessor, o antepassado de um povo chamado Edom, os Edonitas. Um dos netos desta geração de Esaú se chama, ou chamava, Amaleque. Um dos netos de Esaú. A Bíblia diz que ele era filho de uma concubina, uma esposa secundária. Concubina era uma esposa secundária do seu pai. Isso está lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12. E aí os descendentes de Amaleque, que são os amalequitas, se tornaram um povo separado do resto dos edonitas, desses descendentes de Esaú. E embora eles eram descendentes de Esaú, edonitas, eles se tornaram um povo separado. Tanto os edonitas quanto os amalequitas, eles se tornaram inimigos do povo de Israel. Inimigos do povo de Deus. E aí, queridos, começa a partir disso os ataques dos amalequitas contra o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito com celebração, com graça, com conquistas nas suas mãos, celebrando, saíram com muita vitória, as 10 pragas tinham acontecido e lá sai o povo para ir rumo ao Mar Vermelho, atravessar para conquistar a terra prometida. Neste momento, eles passaram, a partir do dia que saíram, eles teriam que chegar na terra prometida em pouco tempo. Mas eles passaram 40 anos no deserto de Sinai, e pelo caminho, os israelitas foram assediados terrivelmente por um inimigo chamado Amalequitas. Durante esses 40 anos, queridos, esse povo, os amalequitas, vinha toda hora para roubar exatamente as conquistas, roubar aquilo que Deus colocava na mão do povo de Israel. Estava lá, daí a pouco os amalequitas chegavam e arrancavam, tirava o momento da celebração, do gozo, da alegria do povo de Israel. E esses amalequitas, eles vinham, queridos, e atacavam. Nós vamos ver aqui os mais fracos que iam ficando para trás. Essa maldade despertou uma ira em Deus, a ira de Deus, na verdade, e Deus declarou que o povo de Amaleque seria destruído. Eu quero ler esse texto com vocês. Deuteronômio capítulo 25, versículo 19, diz, ali está o decreto, por causa dessa maldade do povo de Amaleque, de sempre estar atacando. E aqui nós estamos falando do início, o primeiro momento, o primeiro ataque. No primeiro ataque, Deus diz assim: ei, vamos consumir esse povo, vamos destruir esse povo não pode viver diante do meu povo. Mas ainda foram muitos anos. Olha o decreto: serás, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso dos teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-las, então, diga comigo aí, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça disso. Essa foi a ordem de Deus: apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Teriam que ser consumidos. Inicialmente, queridos, trazendo aqui um resumo, para a gente entender para onde nós vamos. De uma forma geral, desses ataques dos amalequitas contra o povo de Israel, nós estamos vendo aqui, certa vez, antes do povo entrar na terra prometida, ainda no deserto de Sinai, os amalequitas, eles juntaram um exército e atacaram os israelitas. Vocês vão se lembrar da ocasião. Josué liderou um exército israelita direcionado por Moisés nessa batalha. Moisés, ele não desceu para guerrear, ele subiu a um monte e ali, não sei se vocês lembram da passagem, que ele precisou da ajuda de Arão e Hur para levantar as suas mãos, enquanto Josué estava no vale lutando contra quem?
contra os amalequitas. Esta foi um pouco depois de sair ali do Egito, eles já encontram essa batalha. Enquanto Moisés, ele tinha as suas mãos levantadas, os israelitas venciam. Eles estavam conquistando. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, a Bíblia diz, momento, claro, todo líder se cansa em algum momento. Todo líder cansa um momento. E lá Moisés baixava as suas mãos para descansar. A Bíblia diz que os amalequitas venciam a guerra. Por isso a Bíblia diz que Arão e Hur deram a Moisés um lugar para ele se assentar, segurar os seus braços, e assim a Bíblia diz que os israelitas venceram aquela batalha. Isso está lá em Êxodo capítulo 17, especificamente do capítulo 13 e 14, você vai vendo esse resumo que eu estou fazendo. Querido, essa foi a primeira batalha dos israelitas depois que eles saíram do Egito. Primeira. E foi também a primeira de muitas outras batalhas e guerras que os amalequitas confrontaram, lutaram contra o povo de Israel. Quando finalmente eles conquistaram a terra prometida, estou fazendo um resumo, os israelitas, eles não conseguiram expulsar lá da terra agora prometida todos os povos inimigos. E a Bíblia diz que lá naquela terra tinha um povo chamado também amalequitas. Os amalequitas e alguns outros que eles continuaram a viver na região que eles estavam e a lutar pelo poder ali que eles tinham. E isso aconteceu, sabe por quanto tempo? Durante algumas gerações. Um outro fato já agora na terra prometida, vocês vão se lembrar, foi quando Gideão, a Bíblia diz que Gideão lutou contra uma coligação de milhares de amalequitas. Milhares. Os amalequitas, queridos, eles tinham dominado Israel por 7 anos. 7 anos. Estavam debaixo do controle dos amalequitas. E durante esses 7 anos, no final desses 7 anos, a Bíblia diz que Gideão, o que ele fez? Com 300 homens, ele conseguiu vencer uma batalha contra os amalequitas. E nós, queridos, falaremos inclusive sobre isso muito daqui para nessa série. Bem, depois desse contexto de Gideão, nós chegamos em Saul. Vocês vão se lembrar, o primeiro rei de Israel que lutou contra os povos inimigos que ainda moravam em Canaã. Através do profeta Samuel, a Bíblia diz, que Deus deu uma ordem. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas. Vocês se lembram disso? Porque já era um mandamento que vinha lá de Deuteronômio, que os amaleques tinham que ser eliminados da face da terra, debaixo do sol. Samuel chegou para Saul e disse: Saul, você vai naquela batalha e você vai destruir o rei, todo os animais, acabar com tudo. Você tem que destruir os amalequitas, porque essa é a ordem de Deus. E aí você vai, Deus deu essa ordem, tudo o que lhes pertencia deveria ser destruído, sem poupar ninguém, sem levar trazer nada de despojo, nada de conquista, porque era tudo consagrado a Satanás ali, aos amalequitas, disse: acaba com tudo. E essa guerra, queridos, não deveria em momento nenhum ser para o lucro do povo de Israel, para Saul, mas simplesmente tinha um objetivo: cumprir aquele mandamento, que era purificar a terra da maldade dos amalequitas. Você vai encontrar isso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2 e 3. Só que a gente conhece o contexto. A desobediência de Saul mostrou que o seu coração não estava 100% voltado a Deus. Por quê, pastor? Porque chegou um momento que ele lutou, e foi por isso que o profeta Samuel anunciou que ele tinha rejeitado a Saul como rei, porque ele desobedeceu e não cumpriu a ordem que tinha recebido da parte de Deus.
Você vai ver isso lá em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. E aí, depois de tudo isso, a Bíblia diz que Saul trouxe uns bois, trouxe um monte de coisas que era para oferecer ao Senhor e poupou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Gente, Deus tinha falado, acaba com os amalequitas, e ele vai e poupa, conserva, guarda. É aquela mesma coisa, que às vezes Deus está dizendo, arranca todos os demônios, todos os amalequitas, toda a sujeira da nossa casa. E aí a gente pega um, abre uma gaveta e coloca um lá, um bichinho de estimação lá. Deixa uma amalequitinha lá escondido. Deixa um reizinho amaleque escondido. Pega uns boizinhos, negócio, esconde na gaveta, fica ali, né, segurando alguma coisa de estimação. Um demoniozinho de estimação. Tadinho. Foi isso que Saul fez. Vários amalequitas, queridos. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi lá, infelizmente ali acabou o reinado de Saul, matou o rei Agag, destruiu tudo aquilo. Eu estou fazendo um contexto daqui para onde nós vamos. E depois você vai ver que o tempo passou, vários amalequitas ainda escaparam desse contexto. A geração ainda estava aí, os amalequitas ainda estavam perdurando. E tiveram alguns confrontos com o próximo rei. Quem foi o próximo rei depois de Saul? Davi. Nós vamos falar bastante sobre isso. Resumindo, queridos, com esses exemplos nós podemos perceber que se Israel teve um inimigo que sempre o quis os destruir, nós podemos chamar esses inimigos de os amalequitas. Toda a história do povo de Israel, queridos, existiam gerações e gerações os amalequitas tentando destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que eles oprimiam Israel cada vez mais e mais. Olha só, vamos fazer uma retrospectiva. Eles atacaram Israel quando saíram do Egito. Eles atacaram, saquearam e roubaram Israel nos dias de Gideão. Eles, nos dias de Davi, atacaram Ziclag, uma cidade onde Davi tinha deixado a sua família, toda a sua descendência. Os amalequitas foi lá, roubou tudo que tinha, pegou os filhos e esposas dos lutadores, levou tudo embora. Nós vamos falar muito sobre isso. Levou a família de Davi como prisioneiro também. Aqui está um resumo. Agora, queridos, os amalequitas, eles sempre, como eu disse ainda há pouco, e eu vou repetir, eles vieram com um propósito: roubar, matar e destruir. Isso não mudou. Embora nós não lutamos mais contra os amalequitas, mas contra os principados, potestades, dominadores das regiões, e os dominadores desse mundo tenebroso e os da maldade, os espíritos da maldade. Embora nós não lutamos mais contra os amalequitas, perdura o espírito deles tentando matar, roubar e destruir. Esses amalequitas odiavam os judeus, assim como esses principados, potestades te odeiam. Eles nos odeiam, queridos. Eles continuamente oprimiam o povo de Israel, assediavam o povo de Israel, hostilizavam, perseguiam Israel. Eles se levantaram contra a aliança de Israel, contra as promessas de Deus para o povo de Israel, e ainda hoje ele continua fazendo isso. Satanás, através de seus demônios, queridos, ele está exatamente agindo desta mesma forma, se levantando contra nós, povo de Deus, que temos uma aliança com Deus. E eles geralmente, como que eles agiam? Eles evitavam, queridos, os amalequitas, eles evitavam um confronto assim, de frente a frente. Eles não iam assim de frente a frente para lutar, queridos. Não era um ataque direto. Sabe o que eles faziam? Eles preferiam atacar os mais fracos, os que estavam longe da comunidade. Eles preferiam atacar aqueles que iam ficando para trás, aqueles que iam deixando para trás. Eles preferiam atacar aqueles que ficavam atemorizados, com medo.
Eles preferiam atacar os indefesos e principalmente os que estavam sozinhos. Eram as estratégias dos amalequitas durante as gerações e ainda hoje ele age assim. Satanás, queridos, ele vai tentar atacar você no momento em que você estiver fraco, atemorizado, indefeso e principalmente quando você decide viver sozinho. Quando você não quer se relacionar, quando você quer viver a sua independência, a sua vida. É exatamente isso que acontecia. Os amalequitas, eles sempre buscavam uma fraqueza para explorar. Ele achava uma fraqueza e explorava. Esta era a ação maligna deles e ainda hoje é assim. E com o passar do tempo, claro, com o passar dos anos, Israel foi aprendendo. E aprendeu como resistir os amalequitas. Resistir. Ainda nós não estamos falando de aniquilar. Vai chegar aí nessa série um momento que os amalequitas foi eliminado. Glória a Deus da face da terra. Você vai ver isso lá na festa de Purim. Você vai entender isso lá quando a rainha Esther, se você for estudar o contexto, você vai ver que Amã, ele era um descendente de Agag. E Amã foi o último amalequita e a sua descendência da face da terra. Depois os amalequitas foram exterminados. Mas para isso acontecer, nós conhecemos a história de Esther. Foi na festa de Purim. Só um resumo aqui, queridos. Chegou um dia em que eles nunca mais oprimiram Israel, porque Deus havia dito que eles definitivamente seriam exterminados. E aí, pastor? Queridos, eu quero entrar a partir desse momento. Hoje eu vou falar disso que nós estamos compartilhando. Nós vamos conhecer um pouco quais foram as principais chaves. Quais foram as principais chaves que o povo de Israel usou para vencer os amalequitas? E hoje eu quero falar só da primeira. A primeira chave que os amalequitas tiveram que fazer uso, o povo de Israel tiveram que fazer uso contra os amalequitas, foi: não fique sozinho, isolado, separado dos demais, não seja independente. Esta foi a primeira chave. E nós vamos entender isso exatamente, as 5 chaves, nessas 5 fortes lutas que eu citei aqui. A primeira luta, quando o povo de Israel está saindo do Egito. A próxima chave está relacionada à questão de Gideão. Depois você vai ver uma próxima chave que está relacionada sucessivamente a Davi lá em Ziclag e assim sucessivamente. Cada uma delas está relacionada a esses contextos. E esta primeira chave, queridos, é essa: não fique sozinho. Diga à pessoa que está ao seu lado: não fique sozinha. Gente, diga agora assim para o seu irmão: o bicho vai pegar. Diga: o bicho vai pegar agora. Não fique sozinho, não fique isolado, não fique separado dos demais, não seja independente. Esta foi a primeira chave, queridos. Nós começamos aqui com o exemplo de quando os israelitas eles estavam saindo então do Egito e logo depois eles encontraram os amalequitas no deserto. Os amalequitas, queridos, eles apareceram. O primeiro momento que eles apareceram está lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler esse texto com vocês. Quando Israel estava saindo do Egito, Israel atravessou o Mar Vermelho e foi liderado por Moisés no Monte Sinai. E ao longo do caminho eles encontraram toda sorte de testes que você possa imaginar de resistência contra eles, através desse povo chamado Amalequitas. E eles estavam indo, e a Bíblia diz que em Refidim, uma cidade, os amalequitas apareceram ali e atacaram o povo de Israel. Vamos ler Êxodo capítulo 17. Olha só, versículo 1 começa dizendo exatamente, versículo 8, vamos para o versículo 8. Eles vieram
Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. E com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte. Então o que Moisés fez? Josué, você vai pegar os guerreiros e vai para o vale. Eu vou para o monte. E o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe tinha ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. E assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Queridos, a guerra contra os amalequitas, aqui está um detalhe: não é eu e você que lutamos contra eles. A guerra é do principados, potestades, dominadores, forças da maldades. Não é você quem luta, porque essa luta, quem luta é o por mim e por você. Nós só precisamos entender o nosso papel nisso, para a gente sair vitorioso sempre, queridos, porque senão a gente vai morrer. E uma das coisas para a gente não morrer, primeira coisa é: não fique sozinho, não fique isolado, não fique independente. Deuteronômio capítulo 25 nos diz que o ataque não foi um ataque aberto, foi um ataque, queridos. Os amalequitas, a Bíblia diz, depois você lê, sabe aquele texto que nós lemos lá, 25:19, que Deus deu a palavra dizendo: eu exterminarei da face da terra os amalequitas? Naquele capítulo de Deuteronômio, você vai ver que a guerra contra o povo de Israel não foi assim um confronto face a face. Não foi um ataque aberto. Os amalequitas, eles esperaram até os israelitas ficarem cansados, exaustos, e então eles atacaram, sabe quem? Os que estavam isolados. Começou assim. Os que estavam isolados, que estavam atrás no campo, que vinha depois do povo, que não acompanhavam, vamos trazer para o nosso contexto, não acompanhava a igreja, que não acompanhava um momento, que não acompanhava a nuvem, que não acompanhava um movimento. É aquele povo que fica atrás, que fica às espreita. É exatamente esse povo que os amalequitas começaram a entrar e atacar. Olha só o versículo 17 de Deuteronômio 25. Olha só, leiam comigo aí, ó. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam, o quê? Abatidos, cansados, atacaram aonde? Na retaguarda, todos os que estavam desfalecidos e que vinham atrás, e não temeram a Deus. Olha numa outra versão, na versão NVI, diz assim, olha: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam, que diz nessa versão? Cansados, exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram não tiveram temor de Deus. Ai, meu Pai. Quem são os amalequitas? Já estamos sabendo quem eles são. Principados, potestades, o que eles fazem?
Espírito é o mesmo. Se eles atacaram os que ficaram para trás, você acha que hoje é diferente? Não é, queridos. Se a gente não estiver no mesmo espírito, no mesmo coração, se a gente não estiver todos juntos com as mesmas forças, na mesma batalha, significa que a gente está para trás. Se a gente estiver para trás, com certeza. É por isso que muitos irmãos vão caindo no meio do caminho. É por isso que muitos irmãos, queridos, não resistem, não continuam. Por causa disso, ficam para trás, não se envolvem, não estão juntos, não fazem parte, não têm um senso de pertencimento. Eu pertenço, eu não venho aqui para fazer alguma coisa, eu venho aqui porque eu sou alguma coisa, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essa comunidade, eu faço parte, eu tenho um senso de pertencimento. Isto, queridos, ainda é o que o inimigo faz até hoje. Satanás, ele ama chutar, ele ama destruir os fracos, aqueles que se tornam isolados, aqueles que ficam para trás, e é por isso que é importante, queridos, estar integrados, unidos em comunhão. É por isso que nós precisamos estar juntos. Não permita fazer uma carreira solo, independente do seu líder, escondido do seu líder. Eu faço o que eu acho que tem que ser feito, meu líder deu um comando, não, mas eu vou fazer do meu jeito. O meu líder falou para fazer isso na célula, não, mas eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, porque lá é uma coisa, aqui é outra. E esquece do Espírito de Deus, da obediência, e aí se submete e começa a fazer uma carreira solo. Não prefira isso, prefira estar com o seu líder, prefira estar com o seu pastor, prefira estar com os irmãos. Não ande, queridos, não fique sozinhos. Não fique sozinhos, não estejam sozinhos, não fique sem uma célula, não deixe de participar de uma célula, se envolva com uma célula, esteja debaixo da cobertura de uma célula, de um líder, que ali vai estar cuidando, que vai estar orando junto, que vai estar colocando você nas orações dele, que vai estar cobrindo a sua vida. Não deixe de participar de uma célula. Quem aqui, que ele já viu aqueles vídeos de animais assim, que se perdem do bando e se tornam fáceis presas dos seus predadores? Quem aqui já assistiu esse tipo de vídeo? Eu até ia colocar um aqui, mas não vai dar tempo. Você vê assim aquelas manadas, aqueles bichos tal, e tá lá, tá todo mundo junto, de repente um resolve dar uma afastada do bando e vive e quer ficar sozinho. Já era. Bau. Vocês já viram isso? É assim que o diabo faz, filha. Até hoje. A gente às vezes prefere sair fora do bando, ficar meio no nosso mundo, não, porque ninguém gosta de mim, porque eu acho que ninguém se preocupa comigo, porque não sei o quê, e aí daqui a pouco está sozinho, lá vem o inimigo. Desse jeito, esse espírito. Lendo aqui o texto, queridos, nós vemos que Moisés, ele usou uma estratégia interessante para se defender dos amalequitas. Ele enviou Josué para liderar um exército contra os amalequitas. E então, no vale da batalha, aconteceu. Lá no vale a batalha estava acontecendo. Porém, Moisés, ele não ficou no vale. A Bíblia diz que ele foi para o topo do monte, para ver a batalha e lutar também aquela batalha por cima, com as mãos levantadas, orando, intercedendo. Ali estava o líder. Significa que Josué não estava sozinho, ele estava com o líder. O líder também não estava sozinho, ele tinha o liderado dele lutando na batalha, estavam juntos. Quando Moisés levantava as suas mãos em oração, os israelitas venciam. Quando Moisés cansava, os amalequitas começavam a vencer. Isso está muito claro. A Bíblia diz que Arão e Hur vieram, colocaram Moisés ali numa pedra, estava cansado, manteve as suas mãos levantadas em oração, e se posicionaram. Opa, aqui estamos entrando. Nós vamos falar muito sobre posicionamento. Arão e Hur, eles se posicionaram, um de um lado e o outro do outro. Posição. Do lado de Moisés, seguraram os seus braços, e a Bíblia diz que assim Moisés conseguiu ficar com as mãos orando. Não parou. O tempo todo orando. E o resultado disso, queridos,
foi que Israel venceu a batalha. Israel venceu a batalha. A coisa mais importante que nós aprendemos aqui é que ninguém teve forças para derrotar os amalequitas por si mesmos. Eu vou repetir isso. Ninguém teve força para derrotar os inimigos, os amalequitas, por si mesmo. Moisés não conseguiria derrotar os inimigos por si mesmo. Josué, se for sozinho, não conseguiria. Ninguém aqui, queridos. A Bíblia diz que os isolados, eles ficaram fracos e por isso foram atacados. A Bíblia diz também que os exércitos, os soldados, chegou um momento que eles estavam fracos por estarem lutando por si só. Por que por si só? Porque quando o líder dele não estava com as mãos levantadas, significa que o povo estava lutando sozinho. Tem aqui na Bíblia, você vai ver que o exército, os soldados, eles ficaram fracos, eles ficaram cansados, porque eles estavam lutando sozinho. Ou seja, quando o líder dele baixava as mãos, os inimigos venciam. Queridos, a igreja precisa do seu líder, a igreja precisa do seu pastor, assim como o seu líder e o seu pastor precisa da igreja. O povo, o exército se cansou. Que momento? No momento que ficaram só. Que momento foi esse? No momento que Moisés não estava orando. Que ele estava cansado. Que ele estava com as mãos abaixadas. E Moisés, a Bíblia diz também, que ele se enfraqueceu. Ele se cansou. Ele estava intercedendo, ele estava orando. E chegou um momento que foi necessário a ajuda dos seus liderados, Arão e Ur, para ir até onde ele estava e levantar as mãos dele. Veja, queridos, que eles não venceram aquela guerra sozinhos. O que o exército fez aqui, queridos, você vai ver que quando você se levanta, quando eu e você, nós nos levantamos contra os amalequitas, é difícil você vencê-los sozinho. Eu diria que é impossível vencê-los sozinho. Não tem como. Mas Deus teve uma solução para isso. E eu quero concluir com isso aqui, queridos. O que o exército fez? A Bíblia diz que eles foram, se colocaram lá no vão, na brecha, né? Lá na roça nós falava vão, né? Aqui na Bíblia fala brecha. Eles foram e se colocaram no vão. Para quê? O exército. Para proteger os que estavam isolados, os que estavam ficando ou que ficaram para trás. Então o exército falou, opa, nós precisamos colocar na brecha pelos que ficaram para trás. Isso foi o que o exército fez. Se você continuar vendo, você vê que Moisés, ele foi para a montanha e se colocou no vão, na brecha. Para quê? Pelo exército. Moisés se colocou no vão, na brecha, pelo exército. Então você vê, o exército se colocou na brecha pelos que estavam ficando para trás. Moisés colocou na brecha pelos seus soldados. E os soldados, nesse momento, encontraram força. Você vê aqui, líder, a conexão entre líder e liderado, todo mundo no mesmo espírito. E você vê que Arão e Ur foram e se levantaram com Moisés, e a sua força não desfaleceu. Estava o tempo todo forte. Você vê aqui a unidade, queridos, do corpo, da igreja, num só coração. Os jovens, os adolescentes, os adultos, todos nós aqui falando a mesma linguagem, das nossas células. Esse é o Espírito. E o resultado de tudo isso, queridos, qual foi? Que eles venceram. O resultado disso foi que eles venceram. Amados, parte do plano de Deus para o triunfo aqui é encontrado em irmãos e irmãs que estão ao seu redor. Você quer vencer? Esteja próximo do seu irmão, da sua irmã, das pessoas. Porque isso é uma forma que Deus projetou, é assim que Deus projetou o corpo, a unidade. Onde está um irmão fraco, o outro está forte. Quando um cai, o outro levanta. Quando um está caindo, o outro vai e sustenta.
Esse é o Espírito. Deus projetou o corpo dessa forma, queridos. Quando você sente uma dor em alguma parte do membro do seu corpo, todo o seu corpo sente, é ou não é? Todo o seu corpo sente. Todo o corpo sente. Esta é a plena natureza da aliança. Quando você está fraco, a minha força pode te ajudar. A minha força é a tua força. Quando você está forte, a tua força pode ser a minha força. Porque talvez nesse momento eu esteja precisando de ajuda. Quando o inimigo ataca, não fique isolado, não fique sozinho, porque você precisa dos outros que se levantem por você, que orem por você, e você também precisa de orar por eles, por essas pessoas. Resumindo, queridos, esta é a primeira chave. Não fique sozinho, não fique isolado, não fique separado dos demais, não seja independente. Eu gostaria de pedir a vocês colocar de pé. Eu quero orar com vocês nesse momento, para a gente concluir aqui. Nós vamos, queridos, nos apropriar neste momento de todo o entendimento da parte do Espírito Santo, para que nós sejamos nesse tempo revestidos, que venha um discernimento como nunca nas nossas vidas, da importância de nós não ficarmos sozinhos. Nós vamos hoje, na verdade, fazer o quê? Nos apropriar dessa primeira chave. Nos apropriar dessa primeira chave. Eu quero orar por você, e gostaria que você orasse por mim, gostaria que nós orássemos um pelos outros, nesse sentido. Deus, traz esse entendimento desta primeira chave, para que não sejamos, nos nossos dias, derrotados pelo espírito dos amalequitas. Levante as suas mãos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, declaramos, Senhor, o teu governo, a tua presença, a tua glória, em nome de Jesus. Vem nesta manhã, Senhor, toma este lugar com a tua glória, com a tua presença. Nós declaramos o agir do Senhor, agir do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Espírito de Deus, que esta palavra nesta manhã, Senhor, seja rema nas nossas vidas. Nós precisamos de uma vez por todas assumir um posicionamento e não mais, Senhor, deixar com que Satanás roube as nossas celebrações, roube as nossas conquistas. Nunca mais. Precisamos dar um basta, Senhor. Nós estamos aqui no mês de agosto, já são 8 meses, meu Pai, que nós estamos trabalhando, lutando, e muitas conquistas foram colocadas diante de nós, e nós queremos nesta manhã, Senhor, receber da parte de Deus esse entendimento de que nós não podemos andar sozinhos, de que não podemos andar isolados, ficar para trás, para que Satanás, ele venha com esse espírito e nos ataque, nos destrua e roube as nossas conquistas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós liberamos nesta manhã uma força da parte de Yahvé, da parte de Deus, um revestimento sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos nos posicionarmos diante de Ti e viver o propósito que Deus tem para nós nesta terra. Eu declaro, Senhor, que como igreja nós estamos cercados por um muro de proteção, Senhor. Nós estamos revestidos através da oração, através da unidade, da comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha nesta manhã, Senhor, e cerca as nossas vidas com teu sangue, o sangue que brotou do Calvário, o sangue que brotou em nome de Jesus das chagas, o sangue que brotou de todos os derramamentos, e sejamos revestidos por esse sangue nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos essa chave hoje, Senhor, nas nossas mãos. Não ficar sozinhos, Senhor, não ficar sozinhos, não ficar isolados, não deixar de pertencer, de estar, de fazer parte. No nome de Jesus, vem esse senso nesta manhã no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Diga assim: eu tomo esta chave
nas minhas mãos. A primeira chave, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se sentar. Deus te abençoe.